Boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Levi, eu sou engenheiro eletricista e de segurança. Tenho 30 anos já de carreira de mercado. Graças a Deus consegui fazer algumas engenharias. Enfim, tenho bastante experiência. Uma área, e sou um apaixonado pelo cálculo diferencial integral. Uma área do cálculo diferencial integral, que é muito importante, chama-se máximos e mínimos. Tá? Máximos e mínimos é uma área que pode dar a impressão que não tem nenhuma utilidade prática. E aqui eu vou mostrar que o cálculo diferencial integral, limite, derivada, que é um limite especial, e a integral, que é a área, ele tem aplicação prática sim. Tem aplicação prática sim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina essa caixa aqui, ó, essa caixa. Se essa caixa for achatada pelo rolo compressor, ela vai ser achatada, vai ser comprimida, mas a área de contato dessa caixa externa, ela continua sendo a mesma. Se eu tracionar ela, como por exemplo um equipamento que, por exemplo, que a gente usa na engenharia civil, faz tração em cabos, né, faz medição de tração, né, quilograma forças por centímetro quadrado. Se eu tivesse uma força suficiente e tracionasse ela, ela esticaria, ficaria em forma quase prismática, mas teria uma mesma área de cobertura. O que esse exemplo que eu vou narrar aqui ele vai mostrar? Qual é, nem tanto esticado, nem tanto achatado, eu consigo ter uma maior volume ocupacional, eu consigo ter um maior rendimento da área interna desta caixa. Como é que eu consigo, isso é também usado até na arquitetura, como é que eu consigo ter um maior rendimento? Porque nós sabemos que a arquitetura ela procura os espaços. Como é que eu procuro ter o maior rendimento dentro dessa caixa? Imagina que eu tenho aqui uma cartolina de papelão, tá? E nessa cartolina de papelão, ela tem 1 metro por 1 metro. Se eu cortar essas arestas em x metros, ou x unidades vamos dizer, em metros, né? Se eu cortar aqui, o que acontece? Eu posso levantar essa aleta, levantar essa aleta, levantar essa aleta, levantar essa aleta e forma uma caixa. Obrigado. E forma uma caixa. Então, eu corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui. Ao levantar esta aleta, esta aleta, esta aleta e esta aleta, eu formo uma caixa. Mas quanto eu devo levantar esta aleta, esta aleta, esta aleta? De quanto eu devo cortar aqui para que eu tenha uma maior área ocupacional interna dessa caixa? Qual é o volume interno máximo aproveitado dentro dessa caixa? A gente faz com cálculo diferencial integral, usando máximos e mínimos. Tá? Então, quero frisar bem, usando máximos e mínimos, eu tenho eu consigo um maior volume interno desta caixa, usando máximos e mínimos. Então, olha só, aplicação prática de máximos e mínimos. Calcule o volume máximo da caixa abaixo. Eu quero o volume máximo dessa caixa. Então, como é que eu vou calcular o volume máximo dessa caixa? Aonde eu deveria cortar para eu ter o volume máximo dessa caixa? Para eu ter um maior rendimento do espaço ocupacional de uma obra. Como é que eu faria isso? Aplicando o cálculo diferencial integral. Porque existe um mito que o cálculo diferencial integral não serve para nada. Que só serve para a prática é que ensina. Não. O cálculo diferencial integral vem antes, depois vem a prática. Então o que acontece?
Primeiro tenho que saber a equação do volume dessa caixa. Se ela tem 1 metro, e eu entro x para cá para dentro, e aqui também entro x, esse lado vai ser 1 metro menos 2x. E esse lado daqui também vai ser 1 metro menos 2x. Então a área da base, na equação que eu quero do volume dessa caixa, vai ser o quê? A base vezes a altura. E a altura vai ser esse x aqui, porque esse x vai levantar. Essa parte vai levantar, essa parte vai levantar, essa parte vai levantar, essa parte vai levantar de quê? De uma altura h de x. Então, a área da base é o quê? É 1 menos 2x, ó, 1 menos 2x vezes esse lado, que é igual, que é um quadrado, vezes 1 menos 2x, vezes a altura que x levanta, vezes x. Então, essa fórmula aqui me traduz o volume dessa caixa. Se eu trabalhar essa fórmula, eu obtenho ela aqui. Ela está aqui, eu trabalhando essa fórmula. Eu obtenho essa aqui. Essa é a fórmula do volume da caixa. Bom, pela teoria de máximos e mínimos, que nós estudamos aqui, que eu estou querendo mostrar uma forma prática, quando você faz a primeira derivada, você iguala a zero. Por que eu igualo a zero? Porque a derivada é a tangente. E a tangente de 0 graus é zero. Então, se eu tenho, por exemplo, essa equação do volume, ela tem uma determinada forma de onda. Ela tem um determinado gráfico, essa equação de volume. E aonde que está o ponto máximo e o mínimo dessa equação que traduz o volume dessa caixa? Está nesse extremo máximo ou nesse extremo mínimo. Mas nota que o extremo máximo ou mínimo é horizontal, está a 0 graus. Ou seja, como a derivada é a tangente à curva, se eu derivar esta fórmula daqui, ó, que é v'(x), a derivada disso aqui vai me dar a tangente a essa curva. E a derivada máxima ou mínima vai ser quando eu igualar a zero, ou seja, quando a tangente estiver a 0 grau, porque tangente de 0 graus é zero. No triângulo, vocês podem olhar aqui que no eixo trigonométrico, aqui está o eixo das tangentes, a tangente de 0 graus é zero. Então, se a tangente de 0 graus é zero e a derivada é a tangente da curva, então, se eu fizer a derivada desta fórmula que me traduz o volume, eu vou estar tirando a tangente à fórmula que traduz esse volume da caixa. E eu igualo a zero porque eu quero que ela tenha uma inclinação de 0 graus. Agora, eu só não sei se ela é máximo ou mínimo. Então, o primeiro passo, eu derivo a fórmula da caixa igual a zero, porque a derivada é a tangente. E a tangente de 0 graus, que é o máximo e o mínimo, a tangente de 0 graus vale zero. Tangente de 0 graus é zero. Então, quando eu faço isso aqui, eu derivo e igualo a zero. Aí eu tiro as raízes disso aqui. Tirando essas raízes, eu substituo na segunda derivada desta fórmula anterior. Quando eu substituo os valores das incógnitas da primeira derivada na segunda derivada, eu vou no sinal. Se o sinal for mais, é mínimo. Se o sinal for menos, é máximo. Então, onde é que eu tenho a minha inclinação a 0 graus máxima? Quando x2 igual a 1/6. Por quê? Porque quando eu substituo a incógnita da primeira derivada da fórmula de volume na segunda derivada, aonde der negativo, aqui é o ponto de máximo. Então eu já descobri que meu ponto de máximo é 1/6. Então eu vou e substituo 1/6 na fórmula original do volume.
Então, 1 menos 2 vezes 1/6 me dá 2/3. 1 menos 2 vezes 1/6 também me dá 2/3. E aqui dá 1/6. Então, 2 vezes 2, 4, dividido por 3 vezes 3, 9, vezes 1/6. Então, 4 dividido por 9/6, eu tenho 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, tenho 2 sobre 9 vezes 3, 27 unidades de volume. Então, em 2 sobre 27 unidades de volumes, é onde eu consigo, voltando, em 2 sobre 27 unidades de volume, é onde eu tenho o meu volume máximo que eu encontro dentro da minha caixa, como se fosse um balão. O balão está achatado, o volume não tem volume. Eu vou aumentando, aumentando, aqui eu tenho um volume máximo, depois eu vou esticando, 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 também não tem volume interior, apesar da área de cobertura ser a mesma. Então, quando em 2 sobre 27 unidades de volume, eu tenho o meu volume máximo da minha caixa. Então, para eu obter o volume máximo da minha caixa, eu tenho que tirar a fórmula de volume da caixa, fazer a primeira derivada igualar a zero, tirar as incógnitas, substituir na segunda derivada, analisar o sinal. Se o sinal for menos, é ponto de máximo. Então, minha coordenada de ponto de máximo é 1/6. Eu substituo na equação original de volume. Aí eu tenho em 2 sobre 27 unidades de volume, o meu volume máximo. Então, vocês conseguem ver que o cálculo tem aplicação sim. Tem aplicação sim. Existe um mito dizendo que o cálculo não tem aplicação, que o negócio é só prática, só prática. Não é não. Não é não. A prática vem do cálculo. A execução da obra vem de um projeto. Primeiro você tem que ter bastante teoria, depois você vai e faz aquela técnica. E aquelas técnicas são específicas. O cálculo é abrangente, abrange para todas as técnicas. O cálculo newtoniano e einsteiniano. Tá? Eu queria falar um pouquinho só sobre ponto de inflexão para terminar. Tá? Se você tem uma curva, essa curva dá uma leve, ela tem uma ligeira curvatura para a direita e depois ela toma a esquerda, a derivada antes do ponto é positiva, porque é tangente à curva. E a derivada depois do ponto também é positiva. Então aí não é um ponto de máximo e mínimo, é um ponto de inflexão. Quando a derivada próxima ao ponto, antes do ponto, é positiva e depois do ponto é negativa, então eu tenho um ponto de máximo. E quando a derivada antes do ponto é negativa e depois do ponto é positiva, eu tenho um ponto de mínimo. Tá? Enfim, eu escrevi aqui, tá certo? O que eu já falei, tá? E aqui eu escrevi, vou só ler o que eu escrevi, tá? 1/6 é a raiz da tangente à curva definida pela equação do volume da caixa, que me produz o valor máximo de volume definido, quando ou por ocasião do sinal desta raiz substituída na segunda derivada. Então, resumindo, para mim saber o volume máximo da caixa, eu tenho que tirar a equação do volume, a primeira derivada igualar a zero e tirar as raízes, e substituir essas raízes na segunda derivada. Aonde der negativo, eu tenho um ponto de máximo. Logo, aonde der positivo, eu tenho um ponto de mínimo, mas eu quero achar um ponto de máximo. Então, 1/6 me dá um ponto de máximo. Substituindo 1/6 na fórmula original do volume da caixa, eu tenho o máximo de ocupacionalidade que eu posso ter naquela construção. Então você pode construir tipo uma caixa d'água fininha, como você pode construir um pisão, um piso falso enorme, mas você pode achatar esse piso falso, se aproximando da caixa numa mediana entre, num valor médio,
vamos dizer assim, valor médio não, num ponto intermediário de unidade de volume entre o piso e o prisma que forma a caixa d'água, é como se você tivesse uma dinâmica. Você tem um fundo falso, que tem uma determinada área de cobertura constante, e você vai achatando as laterais e o centro vai aumentando. Mas se você continuar a achatar as laterais, você tem como se fosse uma caixa d'água muito alta. Então, existe um ponto que não é nem tanto esticado para cima, nem tanto esticado para as laterais. Esse ponto é o valor máximo que a caixa pode ocupar no espaço. Ela pode cobrir um valor máximo. E essa cobertura do valor máximo, nós chegamos em 2/27 unidades de volume. Para vocês verem que o cálculo não é apenas com objetivos de ampliar a mente e por aí vai, tá? Nós tivemos Alberto Santos Dumont, que inventou o avião. Eu estudei na Universidade Católica de Petrópolis com o pessoal do IME e IMPITA. Também terminei na Universidade Veiga de Almeida junto com os professores da UERJ e do Cefet. Depois fiz UF, depois fiz concurso público, passei para o PROMINC, Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, e tenho, se não me engano, 28 anos, quase 30 anos de chão, 10 de ferrovia e 10 de plataforma com indústria. E o cálculo diferencial integral, que é usado até na biomedicina, ele não é só para ampliar a mente, como tem muitos pensam. Não é. Não é só para ampliar a mente, não. Ele tem aplicação prática. Você usando o cálculo diferencial integral, máximos e mínimos, você consegue o volume máximo da caixa, que pode ser uma construção que você esteja fazendo, que você quer o máximo de aproveitamento dentro daquela construção. Tá certo, pessoal? Eu venho agradecer mais essa oportunidade de falar com vocês, de transmitir para vocês, porque a minha intenção é transmitir para os alunos, para que eles saibam a importância do cálculo diferencial integral em suas carreiras, como eu sei da importância do cálculo diferencial integral na minha carreira como engenheiro. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado e boa noite.